Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Bem, dando continuidade no nosso conteúdo, nós vamos ver hoje, na aula 6, a aula sobre macronutrientes. Se nós abrirmos nosso plano de ensino, a gente vai ver que estamos seguindo o conteúdo que estava programado lá na primeira semana de aula. Então, na primeira parte da disciplina, nós fizemos uma retomada de conhecimento na semana passada, vimos toda aquela parte inicial, demos início ao conteúdo para a segunda VA, que está previsto no nosso plano de ensino, com matéria orgânica do solo. Hoje, nós falaremos de dois principais macronutrientes, sendo eles o nitrogênio, na parte 1 desta aula, e no vídeo 2, na parte 2, falaremos sobre o fósforo. Nas aulas da semana que vem, nós veremos os últimos 4 macronutrientes, que são potássio, cálcio, magnésio e enxofre, para que na próxima aula, daqui a 15 dias, a gente possa falar sobre os micronutrientes, certo? Vamos lá. Bem, a gente já viu isso na primeira parte da disciplina, mas não custa lembrar. Os nutrientes que são considerados essenciais para as plantas são 16 elementos. Esses 16 elementos podem ser divididos em elementos orgânicos, carbono, oxigênio, hidrogênio e os nutrientes minerais, que são os outros 13. Esses 13 elementos eles podem ser classificados em macro e micronutrientes. Nós vimos na aula de essencialidade que essa divisão ela é principalmente didática para facilitar o entendimento e não quer dizer sempre que vai ser relacionado ao conteúdo de nutriente que vai estar ou na planta ou que a planta necessita. Por exemplo, algumas plantas, por exemplo, de palmeiras, elas precisam muito mais, elas têm muito mais cloro no seu organismo do que potássio, por exemplo, do que fósforo. Então a gente precisa entender que essa divisão ela é principalmente didática. Pois bem, dos nutrientes minerais, a gente divide eles em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são 6 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio, considerados macronutrientes primários, e cálcio, magnésio e enxofre, considerados macronutrientes secundários. Além deles, nós temos os micronutrientes: manganês, cloro, cobre, ferro, boro, molibdênio e zinco. Hoje, nós vamos iniciar falando sobre o nitrogênio, que é um dos principais elementos quando relacionados ao crescimento e desenvolvimento das plantas. Bem, eu trouxe para vocês aqui um gráfico da Vale mostrando para a gente que o Brasil é o 5º maior consumidor de fertilizantes do mundo. Entretanto, ele representa apenas 2% da produção mundial. Então, ele é um grande importador. Isso tem muita relação, por exemplo, com o valor dos nutrientes em relação ao dólar. Hoje o dólar fechou em R$ 5,25, hoje, dia 1º de abril. É o momento que essa aula está sendo gravada. Isso com a influência do novo coronavírus. Se grande parte do adubo brasileiro ele é importado, isso pode ter influência significativa nos custos de produção das nossas culturas. Então, isso é um fator importante a ser levado em consideração. A China, por ser uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, corresponde a 33% de todo o nitrogênio consumido, 30% do fósforo e 22% do potássio, o que corresponde a um consumo de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, de 30% do consumo mundial. A China é seguida pela Índia, pelos Estados Unidos e pelos países da União Europeia. Até então, quando essa pesquisa foi feita, a União Europeia era composta por 27 países. O Brasil, como dito, ele é o 5º maior consumidor de fertilizantes. Então, ele corresponde a 3% de todo o nitrogênio, 9% de todo o fósforo e 14% do potássio consumidos no mundo, o que corresponde a 6% de todo o NPK consumido no mundo. Entretanto, o Brasil consegue produzir apenas 1% do nitrogênio, 3% do fósforo e 1% do potássio, conseguindo produzir apenas
2%. Ou seja, 2/3 de todo o fertilizante que o Brasil precisa, ele precisa importar. Certo? Vamos lá. Falando dos macronutrientes primários, vamos dar ênfase agora nesse vídeo para o nitrogênio. Bem, o nitrogênio, de maneira geral, é o nutriente mais exigido pelas plantas em termos de quantidade. Ele está relacionado principalmente com a produtividade das culturas. Normalmente, quanto maiores as doses de nitrogênio aplicadas, maiores são as produtividades, sempre pensando em responder às nossas curvas das leis. Por exemplo, a lei do máximo. O excesso do nitrogênio pode prejudicar. No final dessa aula, nós vamos falar de alguns problemas de excesso de nitrogênio nas plantas. Um grande problema que nós temos é a escassez de dados experimentais na região de cerrados. Então, muitos trabalhos foram realizados durante muito tempo, entretanto, os dados que nós temos são muitas vezes de outras regiões. De um tempo para cá, 10 anos, 15 anos, nós temos tido vários experimentos mostrando a importância desse nutriente e gerando o que a gente chama de tabelas de recomendação de adubação, justamente por ele ser um elemento que tem uma dinâmica muito complexa. Daqui a pouco nós vamos ver o ciclo do nitrogênio e vamos ver que ele passa por vários processos biogeoquímicos e são perdidos facilmente por lixiviação e principalmente por volatilização. O nitrogênio é um elemento, por conta dessas perdas, que a gente não considera que há efeito residual. Ou seja, de uma safra para outra, todo o nitrogênio que foi aplicado é considerado consumido, seja pela planta, seja pelos processos de perdas, por lixiviação, por volatilização e por processos erosivos. Tudo isso faz com que o nitrogênio seja um elemento de manejo muito complicado, dificultando principalmente para o produtor, sem muito conhecimento às vezes, entender o momento certo de se aplicar, a dose correta de se aplicar e o local, a distância das plantas a esses elementos serem aplicadas. Nas nossas aulas de recomendação de adubação, nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto. Bem, um ponto muito importante de cada um dos nutrientes que nós vamos ver são as funções. O nitrogênio tem como função 4 principais, sendo elas síntese de clorofila. Como eu já falei em sala para a maioria de vocês, o nitrogênio ele compõe a molécula de clorofila, que é C55, H72, O5, N4, magnésio 1. Ou seja, o nitrogênio está presente na molécula de clorofila. Além disso, o nitrogênio ele é responsável pela composição de vitaminas e formação de proteínas. Então, está muito relacionado, entre outros assuntos, com a produção de material para alimentação animal. Quando nós vamos ver lá em zootecnia, em nutrição animal, a gente sempre fala que as rações elas precisam ter proteínas. Quanto mais proteínas um alimento tiver, uma matéria-prima tiver, menor a quantidade de material a ser utilizado. Além disso, o nitrogênio está relacionado com o crescimento vigoroso da planta. Muitos trabalhos têm demonstrado que, por estar relacionada com a síntese de clorofila, a planta, ao receber maiores doses de nitrogênio, tendem a crescer um volume de parte aérea muito maior do que plantas que não receberam essas doses de nitrogênio. Aqui, um outro local importante em que a gente tem a presença do nitrogênio. Essas nós temos aqui do lado esquerdo uma fita de RNA e do lado direito uma fita de DNA. Como nós já vimos em biologia celular, em outras disciplinas como bioquímica e fisiologia, as fitas de DNA e RNA são compostas por uma pentose, são compostas por um açúcar e são compostas por uma base nitrogenada. Nesse caso do RNA, adenina, citosina, guanina ou uracil. No caso do DNA, por adenina, citosina, guanina ou a timina. O que é isso, professor? A base nitrogenada, entre outros elementos, ela é composta por nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio tem papel fundamental na formação das moléculas de DNA e RNA. Isso está relacionado, entre outros fatores, no crescimento das plantas.
No processo de mitose, a planta precisa, inicialmente, duplicar o DNA para que depois ela possa passar por todos aqueles processos da mitose. Anáfase, telófase, finalizando com a duplicação das células, certo? Então, o DNA e o RNA têm compostos nitrogenados, as bases nitrogenadas, que são de extrema importância para o processo de crescimento e desenvolvimento das plantas. Além disso, como dito há pouco, nesta molécula de clorofila, no centro da molécula, nós vamos ter os 4 átomos de nitrogênio e o átomo de magnésio. Se uma planta não tem nitrogênio, esse nitrogênio ele não vai ser absorvido do solo e a molécula de clorofila pode não ser formada. Por isso, nós temos para cada nutriente um sintoma de deficiência. O nitrogênio ele é um nutriente que é considerado móvel na planta. A partir deste momento que nós estamos falando na nutrição mineral das plantas, nós vamos falar do processo de mobilidade, de movimentação dos nutrientes na planta. Assim, o nitrogênio é um nutriente considerado móvel. Se ele é móvel, no momento em que o nitrogênio do solo cessa, a planta, ao emitir novas folhas e frutos, retira o nitrogênio das folhas velhas e manda esse nitrogênio para as folhas novas. Todo nutriente móvel, ele vai retirar os nutrientes assim que o nutriente acabar no solo, ele retira o nutriente das folhas velhas e manda para as folhas novas. Nesse momento, o sintoma de deficiência do nutriente, neste caso o nitrogênio, vai ser observado de onde ele saiu, nesse caso, das folhas velhas. Então, o principal sintoma de deficiência do nitrogênio é uma clorose nas folhas velhas. A clorose está relacionada com a ausência de clorofila. Então, a clorose, o amarelecimento geral das folhas velhas, está relacionado com essa deficiência de nitrogênio, a falta do nitrogênio. Como que o nitrogênio é absorvido? Lá embaixo nós temos essas informações. Ele é absorvido por fluxo de massa, que é um dos processos de absorção que os nutrientes têm, através do sistema radicular das plantas, na forma de nitrito, nitrato, aminoácidos e na forma de ureia. E ele é transportado pelo xilema. Trago para vocês nesse gráfico, nessa tabela, dados relacionados à extração dos macronutrientes pelas principais culturas. Isso mostra para a gente a demanda de nitrogênio pelas plantas. Por exemplo, para algodão, para 1 tonelada e 300 de algodão, retira-se do solo 84 kg de nitrogênio. Para feijão, 1 tonelada, 102 kg de nitrogênio. Para café, a cada 2 toneladas, 253 kg de nitrogênio. Para soja, uma produção de 3 toneladas, retira-se em média 300 kg de nitrogênio. A gente pode observar que, para a maioria dessas culturas que foram expostas aqui pelo Malavolta em 1980, o nitrogênio é aquele que tem a maior demanda nutricional, a maior quantidade de nutrientes extraído do solo por essas plantas. Bem, trago um dado aqui mostrando o avanço da área plantada no Brasil, que está na linha azul, e o consumo de fertilizantes nitrogenados na linha vermelha. A gente consegue observar que a área plantada saiu de 4,5 bilhões de hectares e chegou a aproximadamente 5 bilhões de hectares, de 1960 ao ano 2000 no mundo inteiro. Enquanto o consumo de nutrientes fertilizantes nitrogenados saiu da casa de 10 milhões de toneladas e chegou a próximo a 82 milhões de toneladas. A área plantada aumentou cerca de 15%, enquanto o consumo aumentou 8 vezes. Isso mostra que a agricultura tem produzido mais e não tem utilizado muitas áreas, né? Grande parte das áreas que estão sendo utilizadas são áreas de pastagens degradadas. Bem, como que o nitrogênio funciona no solo? O nitrogênio ele tem origens. A principal origem do nitrogênio é o nitrogênio atmosférico, na forma de gás N2. Esse gás ele pode ser
aproveitado pelos micro-organismos fixadores de nitrogênio, as bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, que fixam esse nutriente nas plantas, no solo. Através de fixação química, através de processos de raios naturais e através da fixação por fertilizantes e através da decomposição de compostos orgânicos no solo. Como nós vimos na semana passada, a matéria orgânica é um grande fornecedor, principalmente de nitrogênio, de fósforo e de enxofre, quando passa pelo processo de decomposição. Como ela é encontrada no solo? As formas encontradas no solo de nitrogênio são principalmente nas formas minerais, NH4, amônio, e NO3, nitrato, ou através de compostos orgânicos como humus, aminoácidos e proteínas, que tiveram origem em materiais orgânicos, restos vegetais ou animais ou de micro-organismos. Bem, nesta imagem nós temos o ciclo do nitrogênio. Como dito há pouco, o nitrogênio é um nutriente que tem um ciclo biogeoquímico muito extenso. O nitrogênio pode estar nos tecidos de vegetais e animais, podem passar para o solo através das sobras de decomposição, vão ser decompostos por fungos, bactérias, vão poder ser perdidos por processos de lixiviação ou de erosão, podem sofrer processos de amonificação por bactérias, nitrificação por bactérias, serem transformados em nitrato no solo, assimilado pelas plantas, absorvido por essas plantas, ou voltar para a atmosfera na forma de gases. Então, nós temos um ciclo desses nutrientes, desse nutriente, o nitrogênio, muito complexo e com condições climáticas podem favorecer, podem influenciar na maior ou menor velocidade desses processos. Então, como que o nitrogênio entra no solo? 3 fontes principais. Primeiro, através da fixação biológica de nitrogênio, que já foi exaustivamente vista com o professor Jadson na disciplina de microbiologia. Através da fixação química, processos de descargas elétricas têm uma grande quantidade de nitrogênio que volta para a atmosfera através dos raios, e na adubação, que é a forma mais fácil do produtor devolver para o solo o nitrogênio. Além disso, através dos resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, através dos processos de decomposição da matéria orgânica. Então, a fixação biológica de nitrogênio, como já foi visto, ela consegue fazer com que bactérias do gênero Rhizóbio e Bradyrhizóbio, principalmente, consigam retirar o N2 atmosférico e transformá-lo em NH3, que é uma fórmula assimilável pelas plantas. Esse processo, a planta produz, juntamente com as bactérias, nódulos, e a coloração desses nódulos relaciona a eficiência do processo de fixação biológica de nitrogênio. Normalmente esse processo acontece nas plantas do gênero das leguminosas, da família das leguminosas. Bem, no solo, o nitrogênio pode sofrer por algumas transformações. Uma delas é a imobilização, que é quando a planta e os micro-organismos absorvem, incorporam o nitrogênio na sua estrutura. O outro processo é a mineralização, no processo de decomposição dos minerais, dos materiais orgânicos no solo. Pode acontecer a lixiviação, quando uma grande quantidade de água faz com que o nutriente infiltre juntamente com essa água no solo e seja perdido em profundidade. Ou ainda, perdido através do processo de volatilização, que é quando o nitrogênio sofre uma mudança e se transforma em um gás e ele é perdido para a atmosfera na forma gasosa. Aqui a gente mostra para vocês como o nitrogênio mineral se transforma em orgânico. Ele passa por um processo de imobilização. Ele está no solo, o nitrogênio, e a planta absorve esse nutriente. Ele fica imobilizado na estrutura da planta. Quando essa planta ela decompõe, ela entra no processo de decomposição, o que estava orgânico passa a ser mineral novamente. Esse processo é dado o nome de mineralização. Bem, a imobilização, então, é a absorção e a assimilação do nitrogênio mineral
pela microbiota do solo ou pelas plantas. Então, o nitrogênio que está mineral no solo pode ser absorvido por micro-organismos ou pelas plantas. Vai passar por um processo chamado de imobilização. E o que é a volatilização? No solo, quando se aplica nitrogênio, há um processo de transformação desse nitrogênio físico, sólido, em um nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio gasoso ele vai para a atmosfera na forma de gás, sendo perdido esse nitrogênio e não ficando disponível para que a planta absorva. Detalhe, está destacado aqui esse 2H+. Lá nas aulas de acidez, nós falamos que uma das formas de causar acidificação do solo é através do uso de fertilizantes nitrogenados. Então aqui é a forma química em que o nitrogênio, ao ser aplicado no solo, na presença de água, seria liberado hidrogênio para o solo, causando acidificação. Essa acidificação precisará ser corrigida sempre que a saturação de bases estiver inferior ao solicitado, ao recomendado para determinada cultura. O que pode influenciar, propiciar a volatilização da ureia, que é um dos principais fertilizantes nitrogenados? Solos muito alcalinos, não é o nosso caso, nós temos solos ácidos ou pouco ácidos, temperatura elevada, isso sim é um problema para os solos aqui no Cerrado, baixa capacidade de retenção de NH4+, ou seja, baixa CTC no solo. Lembra da importância das cargas elétricas no solo, principalmente da CTC? Se eu tenho baixa CTC, eu tenho baixa quantidade de espaços disponíveis para os nutrientes, que são catiônicos, né? Nesse caso, NH4+. Se eu tenho baixa CTC e aplico a ureia no solo, não tem espaço para o nitrogênio se ligar aos colóides do solo e esse nutriente pode ser perdido via volatilização. Altas doses de ureia, uma dose muito elevada, sem ter espaço para o nutriente se fixar no solo, ele pode ser perdido. Presença de cobertura vegetal e ambientes compactados e com acúmulo de água. A água em excesso pode causar problema relacionado à volatilização da ureia. Esse trabalho do Reich e colaboradores de 91 mostram que, quanto mais o tempo passa, menores são as perdas de nitrogênio pelo cultivo. Ou seja, práticas que reduzam a perda de nitrogênio aplicado na cultura, nas plantas, precisam ser estimuladas. Como assim, professor? Essas práticas aqui, que propiciam a volatilização, precisam ser evitadas, a fim de que esses nutrientes não sejam perdidos para a atmosfera. Alguns trabalhos, esse do Sarr, de 1999 é um exemplo, mostra que a imobilização e a mineralização de nitrogênio em plantio direto. No início, antes de 4 anos, nós temos a imobilização maior que a mineralização. O que isso quer dizer? No início do sistema de plantio direto, nós temos uma quantidade de palhada ainda sendo depositada e essa palhada ela vai decompondo. Ou seja, com o passar do tempo, nós vamos ter uma grande quantidade de mineralização naquele solo. Mas no início a gente tem maior imobilização, retirada dos nutrientes do solo para a planta, do que o processo contrário. Entre 8 anos, a gente tende a igualar esse sistema. Sistemas de plantio direto com mais de 10 anos, normalmente a quantidade de palhada sobre a superfície do solo consegue fornecer mais nutrientes para o solo do que a planta está retirando do solo. Por isso nós chamamos que, a partir dos 10 anos, nós temos menor imobilização e maior mineralização. Os nutrientes voltam para o solo mais do que a planta retira do solo. Como que a planta absorve o nitrogênio? De duas formas. Primeiro, através do amônio, NH4+, e segundo, através da forma de nitrato, NO3-. Importante, não se faz nos laboratórios de análise de solo
de maneira geral, análise de nitrogênio. Por conta da sua dinâmica muito variável e difícil, a gente não faz análise de nitrogênio, porque do dia da análise, do dia da amostra para o dia da análise, para o dia da correção, esse nitrogênio vai se comportar no solo de maneira muito diferente. Então a gente não considera efeito residual e todo ano faz a aplicação de nitrogênio. Alguns trabalhos mostram medidas indiretas, por exemplo, o teor de nitrogênio no solo está em relação com o teor de matéria orgânica. Como assim? O teor de matéria orgânica dividido por 20 é aproximadamente o que tem de nitrogênio. Então a gente não considera, a gente desconsidera esses valores e considera que não tem nada de efeito residual de nitrogênio, sempre, ano a ano, aplicando novamente esse elemento no solo. Na planta, em média, uma planta possui entre 1 a 4% de nitrogênio. Poxa, professor, uma planta precisa de 200 kg de nitrogênio, isso corresponde a apenas 1%, 3%? Sim, a maior parte da planta ela é composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. Os minerais correspondem a menos de 5% de maneira geral. Dentre esses 5%, a maior parte é de nitrogênio. A gente já viu, então, função do nitrogênio, faz parte da composição da clorofila, de aminoácidos, proteínas e do processo de fotossíntese, porque ela compõe a molécula de clorofila. Relembrando, então, é um íon de grande mobilidade na planta. Sintomas de deficiências. O principal sintoma de deficiência do nitrogênio, além do crescimento menor da planta, é a clorose das folhas mais velhas, ou também conhecida como cor amarelada das plantas. Então, nas folhas velhas, eu tenho aqui duas imagens com deficiência de nitrogênio, cultura do milho, mostra essa clorose geral das folhas velhas, falta de clorofila. Em outras plantas, aqui, imagens também mostram plantas sadias, na folha da esquerda aqui dessa segunda imagem, e das outras duas imagens a gente tem plantas deficientes em nitrogênio. Aqui na cultura do tomate, da mesma forma, deficiência de nitrogênio na planta. Na cultura do limão, diferentes gradientes de nitrogênio ausentes. A primeira folha é uma planta sadia e, com o passar do tempo, segunda, terceira, quarta e quinta folhas, quantidades menores de nitrogênio, mostrando o sintoma característico da deficiência deste elemento. Aqui a gente tem plantas de milho, as espigas de cima com adubação nitrogenada na quantidade adequada, enquanto as plantas de baixo sem o nitrogênio, com deficiência desse elemento. O nitrogênio, então, é essencial em todo o período de crescimento. Se a planta esgotar o nitrogênio no período crítico, as espigas ficam pequenas e com baixo conteúdo de proteína. Os grãos da extremidade não enchem. Então, pergunto, por que acontece o amarelecimento das folhas quando falta nitrogênio? E respondo. Falei para vocês agora há pouco que o nitrogênio, está ali os 4 íons, compõem a molécula de clorofila. Se falta nitrogênio, essa molécula não vai ser composta e vai formar outros elementos na planta. Quando se tem, então, excesso de nitrogênio, pode acontecer alguns problemas também. Maior crescimento vegetativo e estiolamento. Ou cereais como arroz, trigo e aveia causam maior acamamento. Se a planta cresce demais e a estrutura dessa planta não suporta o peso, ela vai tombar, ela vai deitar. Em algodão, é comum com excesso de nitrogênio uma formação de um excesso de folhagem que faz com que haja um excesso de umidade e faça o apodrecimento das maçãs baixeiras. Há uma formação de microclima por conta do excesso de folhas, fazendo com que haja um excesso de umidade. Em café, excesso de folhas e pouco fruto. A planta entende que tem nitrogênio suficiente, em vez de transformar o carbono, hidrogênio e oxigênio em glicose, em outros produtos, usa o carbono, hidrogênio e oxigênio para fazer mais fotossíntese, mais folha, mais clorofila. E a planta não produz bem. Em cana, menores teores de açúcar. Em vez da planta transformar o carbono, hidrogênio e oxigênio em sacarose, ela vai transformar isso para produzir mais folhas e a planta vai crescer muito
e não vai produzir bastante açúcar. Bem, finalizando, nós temos os fertilizantes nitrogenados. Se a planta tem deficiência ou se o solo, vou precisar aplicar no solo nitrogênio, preciso de fertilizantes nitrogenados. Trouxe os principais para vocês. Ureia, 45% de nitrogênio, essa informação é muito importante. Nitrato de amônio com 33% de nitrogênio. Sulfato de amônio com 20% de nitrogênio e o cloreto de amônio com 25% de nitrogênio. Cada um com características químicas diferentes e com valores diferentes. Isso influencia muito quando vai se fazer a recomendação e a aquisição desses produtos para aplicação. Todos eles são fertilizantes de liberação lenta. Hoje, por exemplo, já existe mais lentamente ainda, a gente chama de ureia protegida, que tende a reduzir a emissão de processos de volatilização e fornece o nitrogênio de maneira mais lenta e gradual para o crescimento das plantas. Bem, agradeço então a atenção de todos. Esse é o nosso primeiro vídeo da aula 6, que vai falar sobre os macronutrientes. Espero que vocês assistam ao próximo, que nós vamos falar sobre o fósforo. Um abraço a todos e até o nosso fórum.